Olá, sou o Rodrigo, sócio do escritório Severo Martins Advogados. Minha área de atuação é trabalhista, sou especialista nessa área. E nós vamos falar um pouquinho hoje da MP 927 e 936, duas MPs que o governo editou recentemente para poder diminuir os impactos da crise. Duas MPs importantes, né? Que a gente precisa estar atualizado aí, você que tem uma empresa, tem funcionário, ou você que é o funcionário. Então o recado é para vocês dois. Vamos lá, eu dividi aqui para ficar bem didático e bem fácil de entender. A MP 927, que foi a primeira MP que o governo editou, ela trouxe, na verdade, um cheque em branco para o dono da empresa. Ele pode pegar ali o seu funcionário e sentar com ele e adaptar, de acordo com a necessidade da empresa, a melhor forma de enfrentar essa crise. Então, basicamente, no começo da MP, no artigo 2, já vem falando que as normas que o empregado, junto com o empregador, acordarem, elas sobressairão à CLT, ou seja, vai ter uma preferência, vamos dizer assim, do que as próprias normas da CLT. Então não tem problema, eventualmente, contrariar alguma norma ou outra da CLT, porque a própria MP dá essa autoridade para o dono da empresa. A primeira situação que a MP 927 trouxe, a questão do teletrabalho, trabalho à distância, muito falado aí. Isso aí fica a critério da empresa. Então, se a sua empresa não vai necessariamente parar, mas o funcionário não precisa estar indo na empresa trabalhar, ele pode trabalhar em casa e vocês acordam essa jornada de trabalho com ele, a forma dessa atuação, a forma para poder operacionalizar isso junto com o funcionário, desde que tenha um acordo escrito aí para o funcionário ficar ciente de como que as coisas vão acontecer. Perfeito. Segundo ponto, férias, ponto importantíssimo que mudou bastante. O que a MP 927 trouxe? Período mínimo de 5 dias. Antes, o período mínimo a gente sabe que não era de 5 dias, agora a pessoa pode entrar de férias e gozar só 5 dias de férias. Antes isso não existia. Período de concessão, a férias concedida antes do período aquisitivo. O que é isso? O funcionário entrou, tem 6, 8 meses, não adquiriu um período de férias ainda, mas ele já pode entrar de férias e depois ele vai pagar isso lá na frente, tá? Profissional da saúde, a MP trouxe também a questão de não conceder férias a esses profissionais, tendo em vista a necessidade que tem desses profissionais atuando aí. Antecipação das férias dos anos subsequentes. O que é isso? O funcionário em 2021 vai ter férias, 2022 ele pode gozar as férias agora, em 2021 ele não vai gozar, 2022 ele não vai gozar. Ponto importantíssimo. Pagamento do terço constitucional das férias. Também não precisa ser agora. No momento da concessão, pode ser pago junto com o 13º, ou seja, até dia 20 de dezembro, pode pagar aí o terço constitucional das férias. E o pagamento das férias mesmo, do mês de férias, ele também não precisa ser pago de imediato, ele pode ser pago depois que o funcionário voltar das férias, até 5 dias úteis depois desse retorno. Então, férias aí mudou bastante, muita coisa importante para você poder mexer na sua empresa. Banco de horas em favor da empresa, isso aí também é um ponto importantíssimo. A empresa agora ela pode contar com um banco de horas positivo. O que é isso? O funcionário não vai estar trabalhando agora, obviamente, isso vai gerar um banco de horas e que depois a empresa pode descontar do funcionário até 18 meses do término da calamidade pública. Então, o funcionário está em casa agora, gerando banco de horas, depois que voltar as coisas, normalizar tudo aí, ele paga esse período que ele ficou em casa. Feriados também é a mesma situação. Ele fica em casa agora e nos feriados ele vai trabalhar depois que terminar esse momento de confinamento, calamidade pública. FGTS, março, abril, maio, não precisa recolher a empresa. Depois vai fazer o recolhimento em até 6 vezes, o governo vai parcelar esse pagamento. Escala 12/36, principalmente para os profissionais da área da saúde, pode ter hora extra. Antes não podia, por ser uma jornada já extensa, mas agora pode. Então, mais uma abertura aí. E um ponto importante também, que muitas dúvidas têm surgido quanto a isso, o funcionário que eventualmente adquirir o Covid-19, né, o coronavírus, ele dificilmente vai
pedir uma indenização alegando que foi por conta do trabalho. Tendo em vista que o vírus já é comunitário, né? Então, via de regra, não vai caracterizar a doença ocupacional. Então, ele pode trabalhar aí sem você se preocupar que eventualmente pode depois processar a empresa e pedir uma indenização. Essa é a MP 927. Avançando um pouco, o governo editou a MP 936, aí que foi uma alteração mais drástica ainda, tendo em vista que a situação ficou um pouco mais extrema, né? A gente sabe, tá vendo aí. Duas medidas dessa MP 936. A primeira medida, redução da jornada. O que é isso? Você vai reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, vai reduzir o salário. Então, essa redução da jornada, a empresa não vai precisar parar, né, tendo em vista aí se ela tiver, de fato, a necessidade de continuar operando, ela não precisa necessariamente parar. Ela pode reduzir a jornada do funcionário e, consequentemente, vai reduzir aí o salário dele. Essa redução, ela pode ser de até 90 dias, tá? Pode ser acordado aí até 90 dias. O manejo da jornada de trabalho que foi reduzida também fica a critério das partes, ou seja, da empresa com o funcionário. Trabalhava 8 horas, agora vou precisar que trabalhe 4. Mas quando que vai começar? Quando que vai terminar? Aí fica a critério de vocês, aí da empresa e do funcionário, para poder fazer esse acordo. E quais são os percentuais de redução? São percentuais fixos, definidos, tá? Não são percentuais em aberto. Por quê? Porque em cima desses percentuais o governo vai chegar com a ajuda dele. Então, se você pode reduzir em 25%, em 50% ou em 70%. Você vai ver qual que é a necessidade da sua empresa, reduzir a jornada do seu funcionário em 25%, em 50%, em 70%, perfeito. Reduz e essa porcentagem o governo vai ajudar, vai complementar com uma ajuda de acordo com o seguro-desemprego. Então, vamos lá, essa parte é um pouquinho mais complicada, mas na verdade não é. Você vai reduzir a jornada de trabalho e essa redução de 25%, 50%, 70%, ela vai ser complementada com a ajuda do governo, tendo como base o seguro-desemprego. Então, em resumo da ópera, o funcionário não vai ter um salário muito diminuído. Vai ser uma redução muito diminuta, porque o governo vai estar aí complementando com a ajuda do seguro-desemprego. Então, esse é o primeiro ponto, redução da jornada de trabalho. E o segundo ponto é a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, a empresa está sem atividade, não está atuando, está fechada e não tem por que ficar mantendo o empregado. Perfeito. Você então pode suspender o contrato de trabalho do funcionário. O que é a suspensão? Você não paga salário e o funcionário não paga e não trabalha. Basicamente é isso. Essa suspensão pode ser feita por um prazo máximo de até 60 dias, porém, esse prazo eu recomendo que seja fracionado, faz 30, depois mais 30, tendo em vista que são tudo muito incerto, a gente não sabe até quando que vai ficar tudo parado aí. Os benefícios que a empresa precisa continuar concedendo ao funcionário, ao ver dos estudiosos do direito aí, conversei com alguns e eles estão falando que é simplesmente o plano de saúde. Todos os outros benefícios podem ser cessados nesse momento também. Então, só o plano de saúde que precisa manter. Ponto importante também que o funcionário, se ele quiser, ele pode contribuir de maneira facultativa para o INSS, tendo em vista que nesse período não vai ter recolhimento do INSS pela empresa, obviamente. E aí, qual que é o valor que o funcionário vai receber? Se a empresa gira em torno aí de até 4 milhões e 800 mil por ano de faturamento, né, anual, a empresa não vai pagar nada de salário para o funcionário e o funcionário vai receber 100% do seguro-desemprego que ele teria direito se tivesse sido mandado embora. Então, se a empresa fatura até 4,8 milhões no ano, ela não vai contribuir em nada e o governo vai complementar, e na verdade não complementar, mas vai pagar o salário dele na porcentagem de 100% do que ele teria direito ao seguro-desemprego. E se a empresa fatura mais do que 4,8 milhões por ano, ela vai ajudar o governo em 30%. Então o governo paga 70% do salário do funcionário, que ele teria direito se ele tivesse sido mandado embora, e a empresa entra com 30%. Então essa MP 936, importante, alguns pontos aqui da MP 936. Comunicar ao sindicato. Decisão recente do STF validou a MP, mas desde que comunique o sindicato. Então, faz essa alteração com o seu funcionário, mas comunica em até 10 dias o sindicato.
Se o sindicato não responder, já é uma anuência, pode ficar tranquilo que já é um acordo tácito aí, já foi aceito. Eventualmente, você mandou o empregado embora antes da MP e agora você está vendo que seria mais vantajoso deixar esse funcionário com contrato suspenso. Não tem problema, o aviso prévio pode ser reconsiderado, ponto importante também. Pode também cumular tanto a suspensão do contrato de trabalho como a redução da jornada, desde que ambos não ultrapassem 90 dias. Então você pode, eventualmente, suspende o contrato, viu que está volta com o funcionário, mas com a carga horária reduzida, então pode fazer esse manejo aí, desde que não ultrapasse 90 dias. Ponto aí importante para ambos os lados também é que o funcionário ganha estabilidade se a empresa optar por algum desses caminhos. Quanto tempo de estabilidade? Depende. Vai ser o tempo que o funcionário ficou suspenso ou com a carga horária reduzida, mais o mesmo período. Então, se ele ficou 30 dias com contrato suspenso, ele ganha 30 dias de estabilidade mais 30 dias, tá? É o período que você ou suspendeu ou reduziu a jornada, mais o mesmo período, né, de estabilidade. A empresa também pode entrar com uma ajuda que não vai ter caráter salarial, ou seja, se ela aí quiser ajudar o funcionário, eventualmente, ela pode entrar com uma ajuda mensal e vai ter caráter indenizatório, não vai ter nenhum reflexo. Lembrando, ponto importante também, que todas essas alterações no contrato de trabalho do funcionário, ela precisa ser feita através de um acordo individual escrito. Ou seja, procure um advogado e faça isso através de um acordo individual escrito, porque você vai ter segurança jurídica. E lá na frente vai precisar pagar 2 vezes. Basicamente é isso. Nós não seremos vencidos por um inimigo invisível. Avante!